o versículo 28. Cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a fim de orar. Cerca de 8 dias depois destas coisas, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a fim de orar. Amém? Jesus, no versículo que nós estamos lendo, ele pega 3 dos seus discípulos e sobe ao monte para ter uma comunhão com Deus, para orar, para ter uma intimidade com o seu Pai. Ficam embaixo fazendo a obra os outros 9. E neste momento em que Jesus está no monte, ocorre um fato que é a transfiguração, aonde aparece com ele 2 profetas, Elias e Moisés, e tem ali uma comunhão com Jesus. Mas o fato é que Jesus havia proposto em seu coração buscar a Deus. Ele havia proposto em seu coração ter um momento de comunhão e de intimidade com seu Pai. E existem várias outras passagens na Bíblia em que Jesus toma consigo a 3 dos seus discípulos e leva-os em particular para realizar uma obra. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele também leva com ele a Pedro, João e Tiago. Quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, momentos antes de ser preso, ele sobe com os 11 discípulos, porque Judas havia ido buscar os guardas, e ele, no Monte das Oliveiras, chama à parte os mesmos 3 discípulos. Isso nos induz a crer que Jesus, ele anda com aqueles que lhe obedecem, com aqueles que desejam obedecer a sua palavra. Porque quando nós somos submissos e obedientes à palavra de Deus, ele começa a operar em nossa vida os seus planos, os seus projetos, aquilo pelo qual ele tem em nossa vida. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 21, vai falar sobre o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado por João Batista, ele começa a orar a Deus e os céus se abrem. Então Jesus, ele começa a nos ensinar que a oração é um fato importante na vida de quem serve a Deus ou na vida de quem quer alcançar algo. Quando Jesus começa a orar, os céus se abrem para que Deus possa ouvir o seu clamor. Então Jesus, ele, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade, a cada dia tem buscado nesta terra por homens e mulheres que obedeçam a sua palavra, que andem dentro dos seus mandamentos, que executem a sua vontade para um propósito, o propósito de nos fazer bem. Se você olhar para a tua vida, se você olhar para aquilo que você tem enfrentado, muitas vezes você vai se deparar com algumas situações que outrora não são resolvidas, ou que outrora você não consegue enxergar a solução das mesmas. E aí nós ficamos perdidos diante de algumas situações. Mas Jesus Cristo, ele nos ensina que através de uma vida de consagração a Deus, nós passamos a ter as respostas pelos quais a nossa alma anseia. O que você tem buscado de Deus? O que você tem desejado no teu coração para que o Senhor faça em prol da tua vida? Às vezes nós andamos com Jesus de uma forma paralela. Andamos com Jesus e obedecemos a Jesus Cristo em parte, mas não queremos com que Ele nos chame para próximo, para perto dEle, como Ele chamou os 3 discípulos à parte para subir ao monte. Às vezes nós estamos enfrentando situações, mas nós não queremos fazer um pacto de aliança com Deus. Nós apenas estamos tendo uma vida paralela com Jesus. São, por exemplo, aqueles tipos de orações que nós fazemos quando vamos à casa de Deus. Senhor, me abençoa minha casa, minha família, abençoa o meu emprego, amém, glória a Deus, e vem para a igreja. Só que nós, diante de muitas situações, é preciso um envolvimento maior com Deus. É preciso de uma intimidade mais profunda. Por quê? Porque Deus muitas vezes aperta as nossas próprias vidas para nos despertar para um relacionamento maior com Ele. Porque
o sofrimento, quer bem ou quer mal, nos aproxima de Deus. Você já reparou que quando nós estamos sofrendo, quando você está passando por alguma situação, você recorre a Jesus Cristo? Quando você está passando por uma situação difícil, você lembra que existe um Deus? Quando você está passando por um processo que você não consegue encontrar as respostas, você lembra que Deus está nos céus e que Ele pode mudar a tua vida? Mas às vezes, quando as coisas estão bem, nós nos esquecemos do Senhor. E aí, nós já não passamos a dar continuidade ao desenvolver da nossa salvação. Jesus, Ele nos ensina nesta noite que para que os céus venham a se abrir em nossa vida, é preciso comunhão com Ele. É preciso desejar a cada dia buscar a este Deus de amor. Porque quando você busca a Deus, Ele vai abrindo as portas e vai direcionando a tua vida para um plano perfeito. Saiba que a tua vida é uma vida preparada e programada por Deus para que você viva o melhor desta terra. Mas é preciso fidelidade. É preciso fidelidade com Deus. É preciso se dedicar ao Senhor. É preciso estar próximo de Deus para você alcançar aquilo que Deus tem para te dar. É preciso continuar caminhando todos os dias, prosseguindo, dia após dia com o Senhor, porque Deus vai te começar a mostrar coisas que você ainda não conhece. Vai começar a te revelar coisas profundas no teu chamado, dentro do teu lar, na tua família. Porque você é o responsável direto pela salvação da tua família. Você sabia que Deus Ele tem te escolhido para você alcançar os teus familiares? Você sabia que Deus Ele tem te escolhido para alcançar vidas através da tua própria vida? Deus Ele primeiro começa com é como uma semente que nós lançamos na terra. Você lança uma semente e essa semente ela precisa morrer para poder ressurgir. E quando essa semente começa a ressurgir, ela começa a brotar e os seus ramos começam a se espalhar. Isso quer dizer, cada um de nós somos uma semente. Você é uma semente que Deus quer lançar nesta terra aos corações perdidos. Você é uma semente que Deus quer lançar nesta terra para frutificar tantos outros corações que não conhecem ao Senhor, que não sabem que existe um Deus de amor, conhece um Deus de ouvir falar, mas não um Deus de ter intimidade com Ele. Jesus, Ele sobe ao monte e Ele separa 3 discípulos. Ele fala: olha, subam comigo, se consagrem comigo, buscam comigo, estejam próximos de mim, porque vocês serão as futuras sementes que serão lançadas quando eu for para os céus. Então Jesus Cristo, Ele chama com Ele 3 discípulos. E nós sabemos que Jesus, em seu ministério, durante 3 anos e meio, Ele percorre pelas cidades de Jerusalém, de Israel, fazendo a obra de Deus. E Jesus Cristo, Ele consegue enxergar através dos seus olhos espirituais, através da sua onisciência como Deus, o sofrimento e a aflição das pessoas. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Todos acharam? Amém. No versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Atos 10:38 vai dizer que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, no qual andou curando e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas Jesus Cristo, Ele andando pelas cidades, pelas aldeias, pregando e ensinando o Evangelho do Reino, Ele se depara com as multidões. Ele fala: as multidões estão cansadas, estão abatidas, como uma ovelha que não tem pastor. E após esta revelação, Ele ora para que Deus envie, para que Deus prepare novos ceifeiros para a colheita. E neste tempo que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que são dias difíceis,
são dias de perseguição, são dias de sofrimento. Mas os dias que nós enfrentamos hoje não são diferentes dos dias que Jesus viveu, e nem tampouco nos dias em que até mesmo os antepassados viveram, como Abraão ou como Noé. Jesus vai dizer em Mateus que assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam e se davam em casamento, as pessoas comiam e bebiam, mas não se prepararam quando veio o dilúvio. Jesus, no seu tempo, no seu período, fazendo a obra de Deus, realizando a obra de Deus, ele vai se deparar com alguns fatos também que nós nos deparamos nos dias de hoje. Ele entra, por exemplo, na sinagoga e ele começa a expulsar os cambistas, porque a casa de Deus estava se tornando uma casa de comércio. Não é diferente dos dias de hoje, como nós vemos muitas igrejas falsificando a palavra de Deus. Então, a mesma intensidade de sofrimento e de aflição que havia naqueles tempos, também há nos dias de hoje. Mas, hoje, você é uma semente de Deus nesta terra. Você é uma voz profética do Senhor nesta terra. Você hoje são as mãos, os pés e a voz de Jesus Cristo nesta terra para alcançar os corações perdidos. Mas, ao invés de nós nos levantarmos muitas vezes nesta revelação e entendermos que Jesus nos tem chamado para um propósito de estabelecer em nossa vida um plano perfeito e nos enviar como servos, como discípulos, muitas vezes nós não queremos obedecer à voz do Senhor. Mas nesta noite, abra o teu coração para a revelação que Jesus Cristo te disse. Abra o teu coração, porque o Senhor quer te encher, quer te capacitar e quer te preparar para que você seja uma semente frutífera, para que você frutifique, para que aonde você colocar as tuas mãos, Deus possa prosperar. Para onde pisar a planta dos teus pés, o Senhor possa te entregar. Para aquilo que você orar, para aquilo que você buscar, o Senhor, Ele não quer te ver desanimado, prostrado diante dos teus sofrimentos, porque as multidões estão cansadas e abatidas, porque não tem a revelação de Jesus Cristo. Mas você nesta noite tem a revelação da palavra. Você nesta noite tem a revelação daquilo que pode mudar a tua história. Você nesta noite tem a revelação daquilo que pode fazer com que a tua vida ande em excelência nesta terra, como testemunho para as nações. Porque nós servimos a um Deus de amor. Os discípulos que ficaram embaixo, os 9 que não subiram com Jesus, eles se deparam com um fato. Dentre a multidão sai um homem com seu filho que é epiléptico. Este filho, muitas vezes um demônio toma e o lança sobre a água, o lança sobre o fogo. Muitas vezes esse demônio toma este menino e lança ele a ponto de quase o fazer como morto. E aí o pai deste menino, ele fala: o que eu vou fazer? E aí ele ouve falar de um Deus, ele ouve falar que Jesus Cristo está curando, está libertando. Só que Jesus Cristo neste momento, ele está no monte se consagrando a Deus. E aí aqueles 9 discípulos que estão na terra, eles olham para a situação daquele homem e falam assim: não, nós vamos resolver esta situação. Mas o que acontece com isso? Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Todos acharam? Amém. Versículo 14. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é epiléptico e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água, e eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Por que os discípulos não puderam curar aquele menino? Eles não eram discípulos de Jesus? Você pode ter certeza que esses discípulos oraram em nome de Jesus, expulsaram aquele demônio em nome de Jesus, clamaram em nome de Jesus, mas não aconteceu nada. E aí, no decorrer da leitura, Jesus vai dizer: vocês são homens de pouca fé. Porque se vocês disserem a este monte: passa daqui para acolá, com o tamanho de um grão de mostarda que há no teu coração, você vai transportar os montes. Só que Jesus Cristo, ele continua dizendo que existe uma espécie de demônios que não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ou seja,
É preciso uma vida de consagração ao Senhor para que nós venhamos a frutificar. Se nós não encararmos a realidade e a necessidade que há de sermos homens e mulheres espirituais, nós não alcançaremos sucesso em muitas das nossas áreas. Porque os discípulos estavam ali com toda a boa intenção do mundo. E quantas vezes nós estamos com a melhor das intenções, com o melhor dos propósitos, com a melhor das soluções nas mãos, querendo resolver uma situação, querendo ajudar alguém, orando por alguém, e não vemos as coisas acontecendo. E nós estamos que nem os discípulos, com falta de poder, com falta de revestimento espiritual, com falta de unção. E quando nós nos deparamos com isso, por mais boa intenção que eu tenha, que você tenha, nós não alcançaremos sucesso. Porque 9 discípulos estão orando para expulsar e repreender um demônio e eles não conseguem. Por quê? Porque as suas vidas não estavam revestidas do poder e da autoridade de Deus. Deus, Ele quer mais da tua vida. Essas orações relâmpagos que nós fazemos não vai fazer com que as hostes espirituais da maldade sejam dispersas. Muitas vezes é preciso mais intercessão, mais busca, mais determinação. Porque Deus, Ele nos pergunta onde você quer chegar, que dimensão que você quer viver. Você quer ficar como os 3 discípulos que subiram comigo, ou você quer ficar como os 9 que continuaram embaixo? Se levante nesta noite na autoridade de Jesus. Determine no teu coração um propósito. Senhor, eu vou mudar a minha vida porque o Senhor vai me dar capacidade. Eu vou mudar a minha vida porque o Senhor vai me ajudar. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou te adorar, eu vou me consagrar ao Senhor, porque eu quero desse revestimento espiritual. Quando você abre o teu coração para Jesus Cristo, quando você abre o teu coração para Deus, Deus começa a mover os céus ao teu favor. Mas é preciso perseverança, é preciso determinação, é preciso mais, é preciso abrir mão de muitas tecnologias que o mundo nos coloca, de muitos prazeres que o mundo nos impõe, para termos um compromisso com Deus, porque Deus não é carne, Deus, Ele é Espírito. Mas às vezes nós damos o nosso tempo para tantas coisas, e não damos o nosso tempo para Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas neste mundo, mas o nosso coração está um pouco distante do Senhor. E aí, como eu disse, por mais boa intenção que nós venhamos a ter, nós vamos ficar que nem os discípulos que não puderam fazer a obra do Senhor. Deus, nesta noite, Ele está te dizendo: eu sou contigo e eu sou pelas tuas causas, mas é preciso mais de você mesmo. É preciso que você seja uma semente que morra para este mundo, para que você possa cair na terra e frutificar e germinar como um cedro excelente. A tua vida, aliás, Jesus Cristo, quando comissiona 70 discípulos para irem fazerem a obra de Deus, os discípulos voltam cheios de alegria, dizendo: Senhor, nós temos feito a tua obra, nós temos alcançado vidas, nós temos feito maravilhas através do teu nome. Mas Jesus Cristo diz assim: olha, não se alegrem por isso, se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Se o teu nome está escrito no livro da vida, esta é a tua maior vitória. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, através do sangue do Cordeiro, você é filho da promessa, e as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Mas abra o teu coração para receber mais de Deus. Abra o teu coração para se entregar mais ao Senhor. Abra o teu coração para desejar mais daquilo que é espiritual, para você aprender a conhecer a voz do teu Deus. Quantos de nós vêm à igreja muitas vezes nos rastejando, comendo as migalhas que caem da mesa? Por quê? Porque nós, no nosso dia a dia, não temos uma vida com o Senhor. No nosso dia a dia, nós não nos importamos muito com aquilo que é espiritual, e buscamos somente aquilo que é físico, aquilo que os nossos olhos veem. E é por isso que nós não compreendemos muitas coisas, porque Deus, Ele é Espírito, e é preciso estar em Espírito para compreender a revelação de Deus, para compreender aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Então somente se determine, então somente tenha no teu coração este desejo de servir a Deus com mais profundidade, para que Deus possa cumprir na tua vida as suas promessas. Em Lucas, no capítulo de número 9, abra lá comigo, volta lá em Lucas no capítulo 9, versículo de número 37.
Lucas 9:37 diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhes ao encontro grande multidão. Um homem dentre a multidão clamou: mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, só o larga depois de o ter quebrantado. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me o teu filho. Quando o menino vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. Quando Jesus Cristo desce em consagração ao Senhor, as multidões lhe vêm ao encontro. Se você quer alcançar as multidões, e as multidões muitas vezes possa ser o seu marido, as multidões possam ser os teus filhos, a multidão possa ser os teus pais, a multidão possa ser os teus irmãos. Se você quer alcançar as multidões, faça como Jesus, se consagre a Deus, busque do Senhor, se determine no Senhor, porque quando você descer, quando você estiver pronto, consagrado a Deus, Deus vai começar a te entregar as pessoas que você tem orado. Deus vai começar a revelar na tua vida os sonhos que Ele tem ao teu favor. Deus vai começar a te direcionar para o plano dEle, para que você não ande no plano paralelo, mas que você ande dentro do plano perfeito de Deus para a tua vida. Saiba que o Senhor, amados, nesta noite, Ele quer te revestir deste poder e desta unção. O Senhor quer derramar no teu coração nesta noite desta capacitação, para que você possa se determinar a ser mais que vencedor em todas as coisas e viver a glória da segunda casa em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé.